Os irmãos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel. Nós estamos estudando esse momento da vida de Davi e que, de fato, possamos continuar tirando lições preciosas desse texto para as nossas vidas. E que também, não só tirando lições, mas também praticando-as, que nós possamos, de uma maneira muito especial, produzir nas nossas vidas o que aqui estamos aprendendo. Porque a ira é algo que nós temos experimentado, todos nós, sem exceção. E às vezes a gente quer dizer assim, não, isso não é para crente, não é para crente mesmo a ira pecadora, aquela ira que você peca, mas há possibilidade sim daqueles que servem ao Senhor terem nos seus corações uma pitadinha de ira às vezes. E hoje eu quero continuar, irmãos, trabalhando isso, entendendo que todas as Escrituras estão aqui para o nosso ensino e para o nosso aprendizado. Às vezes a gente olha uma história desta e achamos que faz parte exatamente do livro histórico e é só para tomar conhecimento. Mas é muito mais do que isso. Deus deixou aqui esse texto para que nós pudéssemos descobri-lo e, através da leitura e do estudo, aprendermos com ele. O que nós já aprendemos até aqui? Primeiro, aprendemos sobre três pessoas. Nabal, que era maligno nas suas ações. O seu próprio nome traz que ele é tolo, não é? O nome Nabal significa tolo. A esposa dele sabe que ele é tolo, ela descobriu que casou com um tolo. Os empregados dele sabem também que ele era um tolo, e Davi agora está experimentando que ele é um tolo. Mas não só é um tolo, mas um tolo que vive malignamente. Um homem que as suas ações são ações malignas. E o homem que vive de uma maneira maligna, esse homem afeta todos quantos vivem com ele. Todos quantos relacionam-se com ele, ele atinge, através da sua vida, essas pessoas. Por outro lado, nós temos também um homem, segundo o coração de Deus, que é Davi. Davi, lá atrás, poupa a Saul, respeitando a posição de Saul, respeitando o processo natural de Deus para colocá-lo no trono de Israel. Mas Davi agora acaba de vir do sepultamento do seu melhor amigo, daquele homem de Deus que foi o mentor na sua vida, de todas as realidades de Deus, que era Samuel. E Davi volta para a sua casa, no Monte Carmelo, aquela região toda ali, e Davi fica sabendo que Nabal, o tolo e maligno Nabal, estava tosqueando as ovelhas. E Davi, juntamente com seus homens, ofereceram proteção para os pastores de Nabal, enquanto eles estavam pastoreando as suas ovelhas nessa parte mais fértil do deserto. Então agora Davi manda assim, respeitosamente, cobrar algum donativo para o seu sustento. Davi ofereceu proteção, agora Davi queria algo de volta. Mas faz isso com muita habilidade. As Escrituras nos dizem que os homens chegam e relatam para Nabal o que os homens de Davi fizeram. Eles deram proteção, nenhuma ovelha sumiu, eles não roubaram e não permitiram que nenhum roubasse os bens de
Nabal, e agora Davi diz, olha, faça o que é certo, manda alguma coisinha para o teu servo. Mas Nabal, maligno e tolo, mandou um recado áspero para Davi. E dentre estas coisas que Nabal falou de Davi, o chamou de rebelde. Davi pode ter sido qualquer coisa, menos rebelde. Davi foi um homem que honrou a realidade instituída, que Deus instituiu, dando poderes, autoridade a outras pessoas. Davi respeitou isso. O que Davi estava fazendo era poupar a sua vida, fugindo de Saul. Mas Nabal provocou a ira de Davi. Uma ira que, até certo ponto, poderia ter sido trabalhada como justa. Mas quando nós perdemos a perspectiva do limite de que nós devemos nos irar, nós começamos a fazer tolices. E Davi fez algumas, ou seja, pelo menos trabalhou no seu coração e na sua mente alguns planos de tolices. E eu queria que os irmãos me ajudassem a lembrar os planos de tolice de Davi. Então vamos lá. Qual foi o primeiro plano de tolice que Davi fez nesse contexto de ira, né, de raiva fulminante contra Nabal? O primeiro deles. Então. Pronto. Então, veja o que Davi faz. Davi tem um instante de estupidez. Para matar um único homem, Davi arregimenta 600 homens. E pior, Davi faz arma, algo gigantesco, como se fosse uma guerra. Primeiro ele pega 400 homens de espada. Segundo, ele põe 200 para cuidar da tralha. Então tem muita coisa aí de sobressalente. Ele estava colocando na cabeça que aquela batalha ia durar muito tempo. Então o momento perdeu, da visão perdeu a sua estratégia bélica, perdeu o seu momento de equilíbrio e faz loucura. Então, quando estamos no efeito da ira, nós ficamos transtornados. Você começa a fazer loucura, coisas estúpidas. Foi a primeira coisa. Segunda, o que Davi fez em decorrência disso aí? Tudo é somatório a isso. A segunda, fez não, arquitetou, porque Deus não permitiu que ele fizesse. Então. Aí ele não iria matar apenas a Nabal. Ele ia matar todos do sexo masculino. Ou seja, ia ser um derramar de sangue. O que ia ficar de filhos órfãos, de esposas viúvas, que pais iriam perder filhos, não estava escrito com essa loucura. Quantas vezes, irmãos, na nossa ira, nós fazemos pessoas que não têm nada a ver com o pato pagar caro por isso. Nada a ver. O problema era o idiota, o louco, o tolo de Nabal e Davi. Nabal não respondeu adequadamente a Davi. E Davi, por um punhado de farinha, por um punhado de... Davi queria matar essas pessoas. Então, na nossa ira, podemos cometer algo que vai atingir pessoas que não tem nada a ver com a história. Então, nós fazemos. Terceiro lugar, qual a outra loucura? Ou não tem mais? Qual a outra loucura planejada ou não planejada por Davi?
É? Não, não é. Qual a outra loucura? Hein? Diga, Aline. É um ponto que eu não tinha pensado, Aline. Interessante. Interessante isso aqui. Que a Aline levanta, olha, ele não só arquitetou esse negócio, mas ele pôs em prática. Ele foi para encontrar com ele mesmo. Ele intentou, ele arquitetou e ele pôs em prática. Ele saiu ao encontro de Nabal. Boa observação, Aline. Boa observação. Mas tem uma outra, que na nossa loucura nós não fazemos. Qual que é que Davi não fez? Porque a loucura torna-nos inconsequentes. Nós não pesamos as consequências do que nós estamos. Até porque nós estamos com a mente tomada pela ira. O que nós observamos? Quando nós embarcamos na ira, é como se montássemos num cavalo e ele disparasse conosco, sem rédeas. Você não tem controle. Quando você embarca, você vai e vai respirando e bufando sob o domínio da ira. Então você torna-se inconsequente. Davi estava, irmãos, Deus já tinha dado a Davi o trono de Israel. Davi ia assumir o reinado de Israel, como fez. Davi fazendo isto, a credibilidade, Davi tinha uma credibilidade. As pessoas à volta por onde Davi passava, todo mundo sabia que Davi tinha um pacto com Deus. Que Davi era amigo e ungido pelo Senhor através de Samuel. Todo mundo conhecia a história de Davi e Golias. Não tinha jornal, não tinha internet, mas esta foi uma grande batalha e Davi era o agente que provocou essa vitória. Todo mundo sabia. Então o que Davi não estava pensando era nas consequências pessoais que viriam dessa decisão. Então Davi agora estava sob o domínio da raiva. Mas eu gosto, irmãos, e disse para os irmãos sobre aquele texto de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. 10, 13. A ira, ela pode, até certo ponto, ser legítima. Mas a ira, ela carrega em si mesma um estupim, que ela pode, inclusive, ser explosiva. E esse estupim é o que traz a carga do pecado sobre a ira. Então, eu trato a ira como uma tentação. E você precisa tratar a ira como uma tentação. Quando Paulo escreve dizendo assim, que nós podemos até irar, mas não devemos deixar a ira ao sol pôr sobre a nossa ira, ou seja, não cozinhe esse negócio para o dia seguinte. No verso seguinte, lá em Efésios, Paulo diz assim, não des lugar ao diabo. Ou seja, Paulo trabalha a ira vinculada à ação do inferno. Paulo vincula a ira. Ele diz, olha, é muito tênue a ira que você vai ter
a ira santa, se assim pudermos dizer, que quem teve ira santa foi só Jesus, irmãos. A minha e a sua, ela pode até passar para o altar, mas é muito rápido. Legítima. Aí sim, legítima, Rutinho. Né? Legítima. Mas a santa é só de Jesus, irmãos. Porque é tão tênue a divisória entre a ira pecadora e a santa, que eu e vocês dificilmente vamos ficar do lado santo da ira. Só Jesus fez isso. Ele entrou lá, meteu o pau em tudo, e o texto diz que compungiu-se-lhe o coração. E outras vezes ele fez isso também. Jesus agitou-se-lhe a alma com os fariseus, inclusive soltou uma forte em cima dos fariseus, mas Jesus era o único, ou foi o único que pisou nesse planeta, vestido dessa carne biodegradável, que pôde permanecer no Santo dos Santos irado. Eu e vocês dificilmente vamos conseguir fazer isso. Então, para mim, eu preciso de tratar a ira como uma oportunidade do inferno entrar e fazer o que o inferno quer fazer e não aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Então, tome cuidado, porque Paulo vincula isso. Se você cozinha a ira, se você dá curtição à ira, você vai azedar e vai dar lugar ao inferno. Se a tua raiva passou para o dia seguinte, já está azedo. Já está azedo. Você pode até ter reações legítimas de raiva, mas isso não pode ir para o seu travesseiro. Se foi, o inferno já está interferindo. Já está interferindo. Não des lugar ao diabo. É o versículo seguinte, é Efésios 4, 30 e qualquer coisa aí. Hein? 26. 25 ele fala, irai-vos, não é? 26 e 27? Então, 26, ele irai-vos e não pequeis, não é? Não deixais sobre vós, pôr sobre a vossa ira o sol. E depois o 27 ele diz, não des lugar ao diabo. Então, quando eu penso nisso, eu penso em 1 Coríntios 10, 13. Que graças a Deus, esse era um dos versículos, Obadias, quando eu fiz seminário. Eram 13 versículos que todo seminarista tinha que decorar e prestar conta deles toda rematrícula. Então o que acontecia? Quando eu chegava no seminário, após cada semestre, eu fazia a matrícula e na matrícula eu recebia quem é a quem eu deveria prestar contas dos Obadias. Então, por exemplo, se eu e o Fernando estivéssemos fazendo seminários juntos, eu poderia ser indicado para receber os Obadias do Fernando. Então, qualquer momento, jogando bola ou andando, eu poderia falar, Fernando, olha, vem cá, cara, eu sou o seu tutor aqui, me diz 5 versículos dos Obadias, pode escolher qualquer um que você quiser. Ele dava os Obadias, e eu passava para a reitoria que o Fernando estava quites dos Obadias. Então, esse era um dos textos dos Obadias. Então, esse texto é um texto que vai gerar no meu coração uma dependência de Deus e saber que Deus vai prover um meio para livrar-me da tentação. Eu não posso dizer que a tentação foi maior do que eu. Vamos ler o texto para pensarmos um pouco e irmos para onde nós paramos, que é exatamente onde nós estamos. 1 Coríntios 10, 13. Pode ler lá. Não vos sobreveio tentação que fosse o quê? Sobre-humana.
Hein? Ah, que não fosse humana. Tá, não, isso. Então veja aqui. Então o que ele está dizendo? Que a minha tentação não tem nada a ver com isso. E toda tentação que vem sobre mim, ela é humana. Não tem nada com capeta, irmãos. Hein? É. Mas é claro que fica satisfeito. Mas é claro que fica satisfeito. Ele é egoísta. Se você joga sobre ele responsabilidade que ele gostaria de ter, ele vai gostar disso. Ele não vai dizer que é o contrário. Então a sua e a minha tentação, ela é humana, irmãos. Mas aí o que é que ele faz? Vamos ver lá. Não sobreveio tentação que não fosse humana. E agora? Além. Está vendo aí? Então ele está dizendo que eu sou capaz, pelo auxílio de Deus, usando os meios que Deus está, de dominar esse negócio. De sorte que, o que ele diz aí? Vos proverá livramento. Isto. Olha o que está acontecendo, irmãos. Deus vai prover meios que você possa escapar dessa tentação ou suportá-la. Ó, escapar é aquela assim, fugir do diabo até sua camisinha banar o vento, assim, de tanto correr. Você pode fazer isso, fugir dele. Dependendo do tipo que o diabo se apresenta, você pode correr dele. Pode esticar a canela, cair na braquiária e sumir. Pode fazer isso, não é? Mas outras vezes vai vir com tanto impacto que você vai ter que suportar. Você vai ter que aguentar o impacto firme no posicionamento em que você se encontra. Não tem como correr. Veja o que Deus fez. Esse tolo com o irado tiveram a bênção de, entre eles, ter uma mulher que não era só bonita fisicamente, mas ela era bonita interiormente. E essa mulher era habilidosa. E o nome dela, Abigail. Então Abigail fica sabendo do ocorrido. E como os empregados de Nabal também sabiam que ele era um tolo, e que não deixava, eles não tinham acesso a ele. E quando tinham, ele desconsiderava tudo quanto era dito. Mas Abigail ouvia os empregados. Abigail era tão habilidosa que não se colocava no lugar de primeira dama e não deixava ninguém aproximar dela. Ela recebeu um servo. E esse homem relatou para Abigail o que Nabal tinha feito e o que Davi tinha feito. E Abigail prontamente mexeu lá no seu domínio da família para ir ao encontro de Davi e pôr um fim nisto. Ela ajeita os presentes, alguma coisa que vai servir para Davi, do sustento de Davi, e no texto está dizendo o quanto disso, o quanto daquilo outro, põe sobre os animais, e vai ao encontro de Davi. Quando ela chega ao encontro de Davi, que Davi está vindo para cá, encontrar com Nabal, ela se humilha. Ela se coloca diante
de Davi como serva de Davi. E nesse texto, do verso 23 até o verso 31 de 1 Samuel, ela refere-se como serva de Davi 6 vezes. E também chama Davi de meu senhor 14 vezes. E ela tem uma atitude de humildade, uma atitude aberta e uma atitude honesta diante de Davi. E naquela conversa dela com Davi, ela apela, faz um apelo àquilo que eu creio que era a maior posse de Davi. E as bobeiras que Davi fez na vida, principalmente com Batseba, é porque Davi perdeu isso de perspectiva. O que Davi tinha de mais precioso na sua vida era a comunhão dele com Deus. Davi era tão homem quanto eu e vocês, mas ele estava muito além de mim e de você na sua devoção com Deus. Davi tinha algo muito forte que suplantava o seu pecado e o seu coração tendencioso. Ele tinha uma intimidade com Deus fora do comum. O tanto é que na Bíblia toda, na história toda da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, por todos os homens que passaram nessa transhistória que Deus escreveu, o único homem que leva o homem segundo o coração de Deus foi Davi, nenhum outro. Eu estava lendo Jeremias, eu falei, gente, como que Jeremias pode não ter tido o título também de cidadão segundo o coração de Deus, ou homem segundo o coração de Deus? Jeremias merecia, ao meu ver, isso. Mas esse título é um título dado por aquele que conhece o coração. Deus é que deu isto. Falou a Samuel, que Samuel era capaz apenas de ver a aparência, e ele, Deus, era capaz de ver o coração. Escreveu isto, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, no coração de Lucas, lá em Atos, quando Lucas relatava a história, a transhistória, que Deus estava escrevendo e relatando a parte dessa transhistória, relatando a história de Davi, ele diz, o homem segundo o coração de Deus. Então Davi tinha um coração extremamente alinhado, aplainado ao coração de Deus. Às vezes que Davi perdeu esta perspectiva, foi exatamente às vezes que Davi pecou. Porque todas as vezes que foi aguçado ao coração de Davi isto, Davi não fez o que intentava fazer. E o Espírito de Deus moveu Abigail, porque eu creio que aqui está Abigail colocada em 1 Coríntios 10, 13. Deus é fiel e vai prover livramento. E o livramento de Deus para eu não pecar pode vir por intermédio de uma pessoa. Deus pode mandar um recado por uma pessoa e falar ao meu coração, olha, o que você está tentando fazer, não faça, porque Deus está de olho em você. Assim como vive o Senhor, não faça. Então Abigail foi esse instrumento de Deus na vida de Davi. E aí Abigail usa, apela a essa realidade espiritual de Davi. E aí foi aonde derrubou Davi. Onde a ira de Davi foi apaziguada por esta palavra. Diga, Rutinha, para eu continuar aqui.
Ah, vai fazer isso mesmo. Ó, esse afastar de Deus aí que eu creio nesse ditado aí, é da sua comunhão com Deus. O pecado afasta-nos sim, da nossa comunhão com Deus. Tanto é quando ele orou, ele disse assim, restaura-me a alegria da tua salvação, porque eu a perdi. Entre Deus e vós. Então, essa afastar-me, Deus continua amando-me, como Deus continua amando Davi. Agora, o que acaba é quando você perde interiormente essa alegria. O pecado faz isso. Fez com Davi, faz comigo, faz com você, faz com qualquer ser humano que pisou esse planeta e que vai pisar. Então, o pecado afasta-nos sim da comunhão com Deus. Porque a Rutinha, a máxima, acima dessa máxima, é que Deus nos ama. Deus decidiu amar-nos, enquanto nós ainda éramos pecadores. Quando nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Deus decidiu amar-nos. E Deus continuará amando-nos se fizermos o que agrada ao seu coração e se fizermos o que não agrada ao seu coração. Agora, uma coisa que vai acontecer, se eu fizer o que agrada o coração de Deus, Deus vai suprir e vai trazer à minha vida tudo quanto planeja o meu coração na presença do Senhor. Mas se eu entristecer o coração de Deus, eu vou perder tudo isso e vou perder algo maior ainda, que é a alegria de se estar na presença de Deus. Aí você diz, serei salvo? Então, aquele que te escolheu vai saber se você é escolhido mesmo. Então, se você for, você não vai se contentar em viver separado dessa alegria do Senhor. O tanto é que Davi fez isso. Em momento nenhum, em todos os salmos penitenciais de Davi, Davi cita o nome de Batseba. Ele diz, eu pequei, eu fiz isso. Ele assume toda a responsabilidade. Porque ali, naquele posicionamento, aquele pecado, ele era o mais responsável. Inclusive, do conhecimento que ele tinha de Deus. Inclusive, a posição que ele ocupava no projeto de Deus. Então, ele era o que não deveria ter corrido da tentação, mas foi ele que buscou. Então, ele perde essa realidade porque ele dá uma cochilada. Agora, aqui não. Aqui, apesar de toda a ira, e Tiago, vamos ler lá Tiago para a gente linkar aqui. Tiago, capítulo 1, verso 19 e 20, fala para que eu e vocês coloquemos isso em perspectiva. Se nós nos aquietarmos o suficiente para ouvirmos Deus falar no nosso coração, irmãos, nós não vamos dar lugar ao diabo e nem vamos nos irar além da conta, além do limite. Olha aí o que Tiago diz. Pode ler qualquer irmão. Tiago, capítulo 1, verso 19 e 20. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja... É isso. Pode ler, irmã Idelma, pode ler. Isso. Olha que coisa. Então, se nós, irmãos, colocarmos no coração isto, a gente vai melhorar o nosso relacionamento e vamos evitar problemas seríssimos na vida. Porque por mais que eu acho que estou vingando, eu não estou fazendo da maneira de Deus. Então eu tenho que ser, eu tenho que ouvir, eu tenho que colocar isso no meu coração, filtrar isso,
trabalhar essa realidade e não irar-me rapidamente. Davi fez isso. Agora Abigail consegue, então, com a sua palavra, apelando ao lado espiritual de Davi, então Abigail consegue apaziguar o coração de Davi. Vamos lá então para a gente ler a partir do verso 29. Isso. Não sei. Não sei. Não vou pensar isso de Eva, não. Eu já penso tanta coisa de Eva. Mas tudo bem. Não sei. A gente precisa dar uma estudada lá primeiro, Ana. Mas a Abigail era sensata, isso é importante, porque ela não só salva a sua casa, mas ela traz ao coração de Davi uma palavra de Deus. Então vamos, verso 29, vamos continuar a leitura, 1 Samuel 25, 29. Eu falei isso só para contextualizarmos, mas o texto de hoje é o 29. Vamos ler. Abigail está agora conversando com Davi, e ela diz assim: se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então tua vida será atada no feixe dos que vivem como o Senhor, ou com o Senhor, teu Deus. Porém a vida de teus inimigos, este a arrojará como se atirasse da cavidade de uma funda. Olha, o que eu gosto de Abigail é que Abigail sabia muito sobre Davi. E ela usa terminologias que Davi sabe. Ela não só fala do Deus de Davi, da fé e da devoção de Davi para com Deus, mas ela conversa com Davi com relação ao feito que ele fez com Golias. Isso aqui ela está referindo, irmãos, àquilo que aconteceu com Golias. Olha, deixa os teus inimigos e na hora que for a justiça de Deus vier, vai vir, e pode vir por uma funda, pela cavidade de uma funda. Ela está dizendo assim: Davi, você tem experiência disso, basta uma pedra. Não precisa de usar a espada, basta uma pedra, Davi. Davi, você sabe que Deus trabalha isso, você já experimentou isso. Quem era você, aquele adolescente, não experiente de guerra, e Deus fez isso, os teus inimigos. Eles podem ser vencidos pelo buraco de uma funda. Ou seja, Davi, basta uma pedra na mão do Senhor, Davi. Para com esse negócio. Coloca o seu coração. Atenta para o que Deus está falando a você. Olha o 30. E há de ser que, usando o Senhor contigo segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel. Ela sabia também, irmãos. O tolo do marido dela sabia, mas não considerou. Essa é a fama de Davi. Ela sabia que Davi seria o rei de Israel. Verso 31. Então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que, sem causa, vieres a derramar e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos, quando o Senhor te houver feito bem, lembra-te-ás da tua serva. Ela, além de tudo, ela é muito esperta. Claro. Há uma escala. Nem todo homem atinge a escala, nem toda mulher, mas todos os homens e todas as mulheres têm um grau de inteligência. Deus nos fez com inteligência, né? Tem sim, mas há uma escala cientificamente provada.
E aqui não faz diferença entre homens e mulheres. A escala é uma escala para todos os seres humanos, todos os seres pensantes, né? Faz jeito, é isso aí. Então veja, ela trabalha, irmãos, com relação não só a que Davi não acumule o sangue e derrame sangue com as suas próprias mãos. Ela também tem lá, irmãos, a noção de que compete a Deus trabalhar toda a sua vingança. A partir do verso 32, irmãos, Abigail já pode se considerar vitoriosa. Ela evita o desastre sobre a sua família, mas evita, irmãos, por uma razão. Davi estava disposto a ouvir o seu coração e a sua mente. Davi não empurrou Abigail. Davi entendeu que Abigail foi instrumento de Deus para fazê-lo retroceder ao seu intento de matar. Verso 32 em diante, até o verso 35, fala isso. Vamos lá. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Irmãos, uma das coisas que nós precisamos de agradecer a Deus é quando você estiver nervoso e a sua mulher dizer assim: bem, lá em casa vai ser assim. Você é pastor. Você é servo do Senhor Deus. Aí eu vou ter que calar. E não vou poder empurrar a Simone, atravessar, pegar o carro e passar por cima. Eu vou ter que ouvir a razão, ouvir o meu coração e ouvir Deus falando ao meu coração pela Simone ou qualquer outra pessoa. Quantas vezes pessoas atravessam o nosso caminho, Deus manda, e você acha ruim com elas. Irmãos, o que tem de ingratidão na história da igreja do Senhor é quando Deus manda alguém, esse alguém vem, lhe fala um punhado de verdades enviadas por Deus e você fica com raiva da pessoa. Nada, alguma coisa. Não, ele não pediu. Ele disse, faça o que é certo. Mas Davi estava dando uma de adolescente, né? Porque sabia que Nabal não era essa figura toda. Isso. Tá, mas aí nem assim compensa. Mas aí não compensa eu ficar insano por causa da insanidade do outro. Então, é aqui que está. Então fique e não monte exército para matar o outro cara. Eu até creio que eu fico às vezes. Mas eu não deixo, irmãos, de jeito nenhum. Não deixo isso cultivar o meu coração. Não tem canteiro no meu coração e na minha mente para a ira. Não existe. E eu tenho facilidade, porque a minha índole não é de fazer isso. Isso já é fantástico. O meu terreno do meu coração não tem lugar, nunca teve, eu acho que eu já fui feito assim. Para ficar com raiva de alguém ou irado. Eu posso ter aquele momento natural de como qualquer outro ser humano. Mas não tem. Então, ainda assim, não deveria. Mas o fato é, irmãos, que ele dá lugar no seu coração, ele assente, ele bendiz a Deus por Abigail. Por que mudou de uma hora para outra? Irmãos, Deus sempre esteve no coração de Davi. É o homem segundo o coração de Deus e sempre foi.
Só que num momento ele perdeu isso de perspectiva. E aí quando Abigail vem, e esse é o instrumento de Deus, é o meio pelo qual Deus usa para dizer, camarada, olha, você está fora de si. Não é um projeto, Deus diz que não deve fazer isso. Então aí Abigail começa a trabalhar e Davi aceita isso. Olha, e ele começa a bendizê-la, não é? Olha o verso 33. Bendito seja a tua prudência, e bendito sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de por minha própria mão me vingar. Agora Davi já está no seu normal. Davi diz assim, desde sempre o Senhor toma a vingança na sua mão. A vingança, que de verdade é vingança, é a que está nas mãos do Senhor, porque Ele é justo. Deus é que faz isso. Olha o 34. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, olha, agora Ele está sendo consequente. Em que é que Davi iria fazer mal a Abigail? Matando o marido dela. Apesar que a gente olhando assim, as irmãs, né, como falamos domingo passado, seria um serviço fantástico para Abigail, né? Ter alguém que matasse aquele camarada encrenqueiro, doido, maluco com quem ela casou, que ela não sabia antes de casar, e às vezes sabia, mas o coração tem razão que a própria razão desconhece, então casa com um camarada que iria fazer mal a vida toda, né? Mas tudo bem. Então ele considera que iria fazer mal a ela, matando o marido dela. Se tu não te apressaras, a mim não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Ou seja, irmãos, ele já estava pertinho. Ia matar todo mundo. E agora ele agradece a Deus e a ela pela a benção. Agora o que eu acho fantástico, irmãos, é o que é o seguinte, é agora no 35. Davi, ela não tinha falado momento nenhum, não tinha dado nada a Davi. No 35 é que Davi recebe as coisas. Porque o seu coração agora, o seu coração estava assentido que de fato aquela era a melhor coisa a fazer. E não era pelo bem, irmãos, que ela estava trazendo, era pela a atitude de Abigail em tentar dar a ele essa perspectiva. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse, sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Ou seja, Davi está dizendo, pode voltar, que eu não vou mais fazer nada. Então Davi aceitou as coisas, permitiu que ela voltasse para casa, com promessa de que tudo estava bem. E que ele não iria fazer nada com suas próprias mãos contra Nabal. E agora o texto continua dizendo, ela chega em casa, Nabal está dando uma festa. Nabal está bêbado, né? Nabal está bêbado. Mais uma vez ela é habilidosa. Imagina você contar para um cara tolo, idiota, inacessível, rico, orgulhoso, altivo, que ela foi estar com Davi e levou presente. Ele faria coisa, ele poderia ter matado. Ela, tão habilidosa, não falou de novo. Irmãs, espera um momento para falar. Tem momentos para falar tudo. Não fale fora de hora. Abigail, habilidosíssima. Ela deixa para outro dia. Eu imagino que ela na mesa do café, enquanto tomavam café, o cara com aquela cara de ressaca, tomando um café amargo, não é? Tomando algo para melhorar a sua ressaca, ela conta a história.
E aí, irmãos, alguns comentaristas dizem que ele sofreu um derrame. Porque ele não teve nenhuma reação. Das duas, uma. Ou ele não teve nenhuma, ele sentiu o impacto de saber o que Davi estava tentando fazer e morreu de medo. E aí ele teve uma reação retardada, né? Ou então, ele ficou com muita raiva de Abigail e sofreu um piripapo. E o que é interessante, 10 dias depois, ele morre. Hein? Coisa esquisita. Deus fez isso. E aí, quando Nabal morre, Davi fica sabendo. Olha o verso 39. Bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por mulher. Ele não é bobo. Uma mulher, vamos contextualizar Davi aqui. Deixa eu dar a vocês um contexto de Davi. Saul havia dado a filha dele, a esposa de Davi, para outro homem. Saul havia feito isso. Davi estava solteiro. Davi encontra uma mulher desse, qualquer homem, irmãos. Por que vocês acham que eu casei com a Simone? Em 8 meses. Não foi. Não foi. Claro que isso foi parte. Esse foi o primeiro momento, é o que atraiu. Mas não foi isso. Foram habilidades que eu havia visto na Simone, que eu falei, gente do céu, não tem gente, não há uma moça linda desse jeito, com essa possibilidade. Claro que era uma pedra bruta. E ela sabe disso. Ela sabe disso. Ela mesma não conseguia ver o que eu conseguia ver nela. Ela não conseguia. Ela tinha 1 ano e pouco, irmãos, eu acho que nem isso de profissão de fé. Muita gente disse, o senhor não deveria casar com essa menina. Ela não tem pedigree espiritual, ela não tem tempo com Deus. Então, quando qualquer homem, irmãos, encontra com a mulher desse naipe de Abigail, ele não perde de jeito nenhum a oportunidade. Claro, ele não vai matar o marido dela para ficar com ela. Depois ele fez isso, mas num momento de cochilo. Não é? Mas aqui, ele manda logo o recado. E essa empatia, ela é de mão dupla, de ambas as partes. Porque Davi assente na conversa dela, e ela assente na conversa de Davi. Ela vai para casa com a certeza de que Davi vai voltar para casa. E isso, irmãos, é algo que gera confiabilidade. E confiabilidade é o instrumento primeiro num relacionamento matrimonial. Primeira coisa. Isso é a primeira coisa. Então Davi fala assim, olha, vai lá, avisa para ela que eu estou querendo casar com ela. Irmãos, como isso é bom.
Por que Davi não pecou contra o Senhor? Porque Davi deixou a vingança com o Senhor. O que é interessante, irmãos, que alguns textos eu faço isso, eu fico pensando assim, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai tornando as coisas simples na Bíblia, para a gente entender. Talvez alguns princípios são difíceis, mas todo princípio difícil da palavra de Deus, ele está diluído a partir do momento que você começa a fazer uma leitura diária, constante da palavra de Deus. Você começa a ampliar a sua visão, não é porque você está ficando sabido, não. É porque o Espírito Santo de Deus está traduzindo ao seu coração com mais leveza aquilo que você achou que era mais difícil. A Bíblia, irmãos, todinha, ela é para explicar a ela mesma. O melhor comentário bíblico é a própria Bíblia. O Espírito Santo de Deus joga um princípio difícil de ser digerido e aí depois começa a diluí-lo através da palavra toda, para que você consiga digerir essa realidade e nutrir-se dela. Quando a primeira vez que é falado sobre que Deus, a vingança era do Senhor, quem se lembra onde está isso? Primeira vez. Claro que tem que ser lá no Pentateuco, porque é lá que Deus estabelece todas as coisas difíceis que ele vai explicar depois. Deuteronômio, capítulo 32, verso 35. Abre lá. Pode ler lá. Isto. Olha aí. A mim me pertence a vingança, e eu vou fazer isso no tempo certo. Davi sabia disso, irmãos. Davi sabia disso, por isso que ele agradece ao Senhor. Romanos, Paulo, que é um dos diluidores que o Espírito Santo de Deus usou para diluir coisas difíceis de serem absorvidas, lá no capítulo 12 de Romanos, verso 17, diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Paulo está diluindo isso. Então o que eu quero dizer? Lá atrás Deus diz assim: olha, sou eu que vingo. Aqui no Novo Testamento, Deus continua dizendo: olha, vocês acham que estão no período da graça, mas a vingança ainda está comigo. Por quê, irmãos? Porque Deus é justo. Porque Deus trabalha com conhecimento pleno. Eu e vocês não. Por exemplo, se eu pensasse assim, Davi se irou por razão, ou com razão. Mas Davi não irou, irmãos, porque Nabal não mandou alguma coisa para ele.
Davi irou, irmãos, porque Nabal o tratou mal. Nabal diz coisas que não eram verdade sobre ele. O humilhou. Então, Davi tinha toda a razão. Davi acabara de perder, estava sensível. Acabara de perder um amigo. Sepultou um amigo. Ele estava descompensado. E aí veio isso. Mas o que Davi entendeu, através da palavra de Abigail, que só Deus poderia fazer o que era correto. E quando Deus faz o que é correto, irmãos, você continua com as mãos limpas, sem dar lugar ao diabo. Trabalhe o seu coração. Diga, Senhor, eu quero que o Senhor me ajude. Eu não estou sendo corroído agora pela ira. Mas com certeza você vai irar daqui para o final de semana com alguma coisa. Então já peça por antecipação. Senhor, ajude-me na ira que vai vir por aí. Corta esse estupim curto, pare com isso. O Espírito Santo de Deus habita em você. O recurso já está disponível. Domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Se você não tem domínio próprio, você não tem o Espírito. Se você não tem o Espírito, você não é crente. Não tem como fugir disso. O Espírito de Deus, ele abastece-nos com todos os recursos, irmãos. É só nós nos apropriarmos dele. E você pode, eu disse com a Rose aqui, que estava aqui, os que estavam domingo passado, por exemplo, por que é que você está lá soltando todos os cachorros em cima de alguém, o telefone toca e você atende com cortesia? Você acaba de dominar a sua raiva. E eu posso ampliar isso com muito mais eficácia quando o Espírito Santo de Deus, não precisa de telefone tocar. Eu preciso de parar e ouvir as Abigails que estão me dando o recado de Deus. Olha, não suja a tua mão. Deus tem algo grande para a sua vida. Não bagunce esse negócio agora. Quantas vezes, irmãos, bagunçamos as nossas vidas no momento de raiva? Quantos estão presos, irmãos, por assassinatos? Por causa disso. Quantos? Um momento de ira. Um momento de ira que não segurou, foi lá, matou no trânsito, matou a mulher, matou o marido, ou matou o marido e a amante, matou a amante e o marido. Não importa. Quantas vezes você perde o emprego por causa de uma ira? Quantas vezes você perde o casamento por causa de uma besteira? Quantas vezes você perde o filho por causa de um momento de ira? Quantas vezes você perde os pais por um momento de ira? Quantas vezes você perde a namorada por um momento de ira ou um namorado? Então você mete o pé pelas mãos, quebra prato, quebra pescoço, faz um punhado de coisa. É porque você não ouviu, você não dominou. Crente tem que fazer isso, irmãos. É inadmissível que crente deixa dormir a ira. Você pode ficar irado, não tem problema. Mas você não pode dar guarida a isso. A Bíblia diz que Deus vai promover livramento porque Ele é fiel. E você pare e pense sobre o livramento do Senhor. Qualquer coisa que aconteça naquele momento, preste atenção. O menino que chora, o telefone que toca, qualquer coisa. Não é sempre que Deus vai mandar uma Abigail bonita para falar para você sobre isso. Não aconteceu mais, só essa vez. Então o homem fala, vou ficar irado até para ver se veio alguma Abigail bonita. Mas não tem isso. Pode ser um gato, pode ser um cachorro, pode ser o que for. Deus pode usar qualquer instrumento. Então vamos para casa pensando nisso, irmãos. Deus
deu nos sentimentos, eu creio que muitos outros Deus nos dá a bênção de dominarmos. E o Espírito Santo de Deus está em nós e vai nos ajudar a fazer isso. Um dos grandes recursos na medicina é o chamado profilaxia. Como isso é gostoso. Quando eu estudei esse princípio em odontologia, eu achei isso o máximo. Tanto é que nunca mais me esqueci disso. O meu professor de farmacologia, dizia sempre o seguinte: olha, hoje a ciência tem recursos que dentista não precisa errar mais. A pergunta surge quando alguém perguntou assim: como que eu faço para tratar um cardiopata? Ou alguém que tem algum problema de cardíaco? Faça a profilaxia. Tem problema cardíaco? Tem. Precisa de uma intervenção cirúrgica? Precisa. Então, olha, eu estou prescrevendo esse antibiótico, você vai tomar tantos dias, aí depois você tomar mais dias, você volta. Irmãos, Deus é a mesma coisa. Se você é do estupim curto, peça a Deus para aumentar esse negócio. Longanimidade é um atributo de Deus que é compartilhado conosco. Porque a Bíblia diz que nós precisamos ser longânimos. Porque Deus é longânimo. Então você precisa de acrescentar esse pavio seu aí. Aumente esse negócio. Primeira coisa que Deus faz. Agora, se você tem isso, começa a fazer uma profilaxia. Diga: Deus, eu vou ir a qualquer momento desse, mas agora me ajude para que eu não dê vazão a essa ira. Começa a orar. E eu vou te dizer uma coisa: a hora que vier esse momento, esse ímpeto seu, você lhe virá com algo que não vai lhe fazer mal. Não vai lhe fazer mal. É a profilaxia do antibiótico. Aí você pode interferir, o cara pode ter problema de válvula mitral, pode ter o que for. Você pode interferir que não vai bactéria migrar para um lugar indesejável. Pode interferir, pode fazer exodontia, pode fazer o que for. E também cirurgias outras podem ser feitas também. Estou falando na área de odonto. Né? Então, começa a orar. Diga: Deus, olha, me ajude, porque eu tenho estupim. Esse é meu problema. Já perdi esposa, já perdi emprego, já perdi carro. A gente vive perdendo, só perde. O irascível só perde, irmãos. Perde relacionamento, perde credibilidade, perde um punhado de coisas. E eu vou te dizer uma coisa: e morre mais cedo. Morre mais cedo. Infarto, pressão alta, úlcera. Esse camarada tem úlcera. Pode não ter aparecido ainda, mas vai aparecer a qualquer momento. Ele não consegue, ele está fervendo por dentro. Diga: Senhor, antes que eu me derreta, apague esse fogo de ira que existe dentro de mim. Eu quero orar com você. Eu não sei quantos tem, não sei como é você, mas eu queria que todos curvassem a cabeça e a gente pudesse orar hoje, agora, diante do Senhor, pedindo, clamando o Senhor. Se você não tem conseguido, apropie-se dessa profilaxia de Deus. Deus, eu preciso de recurso agora, porque essa semana eu sei que eu vou perder a estribeira. Pai querido, nós somos humanos, porque assim o Senhor nos fez. E estragamos, ó Deus, o projeto do Senhor através do pecado. E ainda assim, por cima de tudo isso, ainda temos o inimigo das nossas almas. Aquele que quer fazer-nos perder a perspectiva do Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, para que o diabo não tenha lugar nas nossas vidas, para que as nossas vidas sejam exemplos, testemunhos vivos do mover do Senhor na nossa vida, nós queremos que o Senhor nos ajude. Nos ajude em todos os enfrentamentos que vamos ter nessa semana.
dando-nos, ó Deus, domínio próprio. Que se a ira brotar, que morra na mesma velocidade que brotou. E que o teu nome seja engrandecido. E que bendito seja o Senhor por impedir-nos de fazermos alguma coisa tola e inconsequente. E que bendito seja o Senhor pelos instrumentos de libertação, pela maneira como o Senhor vai agir para nos fazer lembrar deste texto das Sagradas Escrituras. Deus querido, nós precisamos do Senhor, todo o tempo. Somos inadequados de verdade para enfrentamentos na vida. Mas o Senhor prometeu na tua palavra que o que virá a nós não são realidades sobrenaturais. Sobrenatural, sim, virá os recursos do Senhor. Por isso, Pai, usa isto em nossas vidas para a honra e glória do teu nome e para o nosso próprio bem. Deus amado, cuide de cada pessoa aqui presente, cada família aqui representada. Muito obrigado, ó Deus, por estas 16 conexões que foram feitas durante esse estudo. Que o Senhor esteja igualmente trabalhando o coração de cada um. E agora, queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós até aquele dia quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, que Deus abençoe ricamente a cada um e trabalhe a vida de cada um.